Como iniciar o processo de cura de um quadro depressivo? Meu nome é Erickson Rosa, sou psicólogo, você está ouvindo Cuidadogia. Se você ainda não é assinante no podcast lá no Cuidadogia, segue lá o canal Cuidadogia no Spotify, segue lá também no YouTube, né? Nosso canal no YouTube que sai sempre vídeos lá, Instagram e Facebook. Segue em todas as redes para você ficar por dentro de todas as novidades quando a gente lançar. E vamos falar então sobre como curar verdadeiramente a depressão. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que a depressão ela é uma doença. Ela não é diferente de uma doença física. Apesar de a gente separar isso, da gente ser um pouco fracionado na nossa vida, a gente fraciona nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, como se fosse tudo algo fracionadinho, né? Cada um está numa caixinha, mas todas essas coisas se comunicam. Se você corta o seu dedo, se você ficar com uma dor, por exemplo, no seu dedo de um corte que foi profundo, isso vai atrapalhar o seu humor. A sua depressão, uma tristeza, uma doença como a depressão, que afeta todo o seu humor, vai afetar também a sua parte física, vai afetar os seus pensamentos. E esse é o mais importante. Quando a gente está falando em cura, a gente precisa entender então que é uma doença. Se você tem uma doença, se você tem um quadro viral, por exemplo, você não pode ficar em casa esperando que ele suma. O mais correto é você procurar um especialista, você procurar um médico, você procurar ajuda, procurar apoio para que saia daquele quadro viral, para que você tome os seus remédios, devidamente os remédios ou tratamentos, para que possa sair disso. Mas na depressão a gente tem a tendência a pensar que isso vai passar sozinho. E o mais incrível é que a gente pensa que aqueles pensamentos que estão acontecendo na hora são nossos. Por exemplo, o quadro depressivo ele tem 3 tipos de visões. Primeiro, a pessoa começa a ter uma visão negativa de si mesma, como se ela não fosse nada boa, não consegue fazer nada bem, ela não tem uma capacidade, né, de olhar para suas qualidades, ela começa a olhar apenas para os seus defeitos, para suas fraquezas, para suas falhas, para os seus erros. E isso vai a deprimindo. A segunda visão é a visão do mundo. Ela começa a ver que o mundo é um lugar feio, um lugar terrível, um lugar ruim. E por último, ela começa a ter, isso tudo que eu estou falando de sintomas, uma perspectiva negativa do futuro. Como se o futuro viesse a chegar e aquilo vai ser realmente ruim, vai ser terrível. Essa depressão, que é uma doença, ela vai modificar seus pensamentos. Assim como uma gripe modifica a sua voz, pode modificar a sua fala, o seu tom de voz, pode te deixar rouco, certo? A depressão vai modificar a sua maneira de pensar, a sua maneira de se pensar, a maneira que você olha para o mundo e para os outros, a forma que você enxerga, o seu filtro, né? É como se eu tirasse os seus óculos e colocasse outros óculos, né? Óculos diferentes, de ver a vida de uma maneira mais negativa. A gente precisa entender que essa doença, assim como uma doença física, faz pequenas alterações no nosso corpo. Por exemplo, né, estou falando de um quadro de gripe, a gente vai começar a tossir, espirrar a todo momento, a gente vai ficar com o corpo cansado, sem energia. A depressão vai fazer a mesma coisa, mas ela também modifica os nossos pensamentos. É importante a gente entender isso. Porque se os nossos pensamentos estão se modificando, a gente não pode se identificar com eles. E o que é identificação com os pensamentos? É a gente pensar assim: esse momento que eu estou pensando isso, de que nada tá bom, de que eu sou ruim, de que tá tudo errado, né? Esses são os meus pensamentos. A pessoa que está depressiva, ela tende a se identificar, assim como a gente se identifica com outros pensamentos, é bem natural isso, mas a gente pode mudar quando a gente conhece, entende que estamos num quadro depressivo e que esses pensamentos são de um quadro depressivo. Assim como a voz rouca é de um quadro viral, assim como a febre é de um quadro viral de gripe, né? A gente começa a reconhecer os sintomas. Então o primeiro passo para a gente curar uma depressão é saber identificar ela. E a depressão, existem vários tipos de depressão. Tem uma depressão que ela pode ser ansiosa, nós temos uma depressão maior, né, que se estende por muito tempo. Você tem que saber quais são os tipos de depressão que você está tendo. Mas, de maneira geral, tem essa visão que eu falei, que a gente fala de tríade da depressão, né, essas 3 visões, a visão negativa de si mesmo,
do mundo, né, do mundo e dos outros, e do futuro, né, de que o futuro não vai melhorar, que as coisas não vão se modificar. Né? Essa pessoa tem essa visão negativa. Normalmente ela vem seguida de uma grande falta de energia e de falta de desejo de seguir as coisas, de seguir projetos, de seguir planos. A pessoa fica querendo só se deitar, ficar descansada, começa a não ter energia. Ao identificar esses sintomas, a gente precisa buscar ajuda, precisa buscar apoio. Claro que assim como uma gripe, né, se você, por exemplo, está com uma gripe e se deita e fica em casa, depois de uma semana, passou a gripe, pode ser que passe a sua gripe. A depressão, por incrível que pareça, ela é assim também. Ah, Erickson, mas eu nunca mais vou ter depressão? Não é assim que funciona. A questão é que uma semana você teve depressão, ficou uma semana muito mal, com a energia baixa, pensamentos ruins, negativos, uma visão negativa de você mesmo, né? Você está assim com essa depressão, não tem ânimo para fazer nada, não quer sair de casa, está triste com alguma coisa que aconteceu. Certo, isso tende a passar. O problema é que quando a gente tem um quadro depressivo, a segunda vez que nós tivermos um quadro depressivo, ela vai vir com mais intensidade. Na terceira vez, mais intensidade. Na quarta vez, mais intensidade. Então, se nós não procuramos ajuda, a depressão vai ampliando cada vez que ela nos atinge. E a depressão, ela pode ser oriunda, né, de um evento muito traumático que aconteceu na sua vida, que está te marcando, por exemplo, a perda de alguém, a gente pode ficar depressivo, o luto pode nos transformar em depressivos, né? Então a perda de alguém, a perda de algo, ou algo muito traumático na sua infância que você carrega até hoje, né? Algo que está no seu inconsciente pedindo para ser trabalhado, que lhe causa muita tristeza e que está enraizado no seu coração. E é preciso olhar para isso. É preciso a gente tirar essas raízes do coração. Por quê? Porque às vezes, né, com a nossa dor, muitas vezes, na verdade, a grande maioria das vezes, a gente tende a transformar a dor em sofrimento. Né? Nós temos que entender a diferença de dor e sofrimento. Dor é quando a gente sente uma dor por algo que aconteceu. Né? Triste, a gente fica triste, né? A gente pode ficar muito triste, a gente consegue nomear as coisas que nós estamos sentindo. Eu tô triste, né? Fiquei decepcionado, isso me causa dor, né? A gente fica. Sofrimento é quando a gente não quer olhar para a dor e fica sofrendo durante muito tempo com aquilo. Um caso, por exemplo, são as pessoas que sofrem de transtorno pós-traumático, que são aquelas pessoas que vivenciaram uma situação de grande estresse, que elas não querem falar sobre aquilo, mas elas ficam vivenciando aquilo na mente, né? Então aquilo sempre retoma a lembrança daquele trauma, daquela coisa que foi super intensa e ruim e negativa, certo? Então a depressão pode ser isso. E essa dor que está enraizada, a gente precisa tirar essa raiz para que com essa semente a gente possa plantar coisas positivas. Porque às vezes as nossas maiores dores, se você está sofrendo hoje, se você tem uma dor que está hoje em depressão, talvez não, é importante, é fundamental que você busque ajuda para transformar essa dor na sua maior capacidade. Porque na grande maioria das vezes, as nossas maiores capacidades e habilidades são oriundas das nossas maiores dores vividas, das coisas mais difíceis que temos que enfrentar. E se você está hoje num quadro depressivo, sei que você está enfrentando uma barra muito difícil, que ela altera o seu humor, a sua energia, a sua vontade, o seu desejo, todas as coisas que você quer ter. Mas você não é essa depressão. Você tem um estado depressivo, você precisa tratar ele. Você tem que buscar ajuda, você tem que fazer esse movimento, se não por você, pelas todas as pessoas que estão à sua volta, né? E pelo planeta também, pelo mundo, porque nós estamos aqui para trazer benefícios ao mundo, né? Nós estamos aqui para isso. E a nossa existência, né? A nossa existência, quando a gente consegue liberar as nossas capacidades, a gente consegue favorecer as pessoas também. Então tem que ser por você, tem que ser pelas pessoas que estão à sua volta, né? Sair desse estado depressivo, entender que há uma saída, que há uma possibilidade da gente sair desse estado depressivo, de você curar esse estado depressivo e conseguir viver uma vida assim plena, com alegria, com prosperidade, com felicidade, mais organizada, que você consiga assim sair desse quadro. Então sempre é possível sairmos de um quadro de depressão, assim como é possível a gente sair de uma gripe. Mas se a gente não trata a gripe, né, pode ser que ela evolua por uma pneumonia, pode ser que ela evolua por um problema maior. Então é por isso que a gente precisa tratar todas
comorbidades, todos os problemas que nós temos no nosso organismo, sejam eles psicológicos ou físicos, sempre devem ser tratados, sempre deve ser dada a devida atenção. Não deixe para depois cuidar de você. Cuide agora, você precisa ser cuidado. Olhe para o seu coração, olhe para o que você precisa, busque a ajuda de um profissional, busque ser ouvido, falar daquilo que te causa a dor para sair dessa depressão que hoje está mudando a sua forma de ver, pensar e agir. Tá certo? Então, convido você novamente a curtir o canal se você gostou desse áudio e sabe que tem alguém precisando ouvir essas palavras. Mande para essa pessoa para que ela se motive também a buscar ajuda. Manda para essa pessoa, muitas vezes pode ser também, se você conhece uma pessoa que está no estado depressivo, pode ser que essa pessoa não consiga, então você pode ajudar ela, né, trazendo um áudio, ajudando ela, talvez indicando algum profissional. Isso é importante, né, porque muitas vezes a depressão ela acaba nos paralisando mesmo, então é importante sim a gente estar atento a esse problema que afeta tantas pessoas, né, e que tira a felicidade de tantas vidas. Tá bom? Então, gente, é isso. Estou deixando esse áudio aqui para vocês. Curta lá no YouTube, deixa o seu curtir se você gostou. Também deixa aí no Spotify a sua curtida. Se você quiser escrever para mim, faça um comentário aí abaixo o que você acha, se você concorda, não concorda, o que você acha, qual a sua opinião, qual outro tema que a gente pode falar aqui, de como a gente pode trabalhar mais, pode ser questão de ansiedade. Então, o que vocês querem ouvir aqui sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!